Eu vou pedir licença aos amigos vascaínos que acompanham aqui o canal. Eu prometo que ainda hoje vou fazer uma análise do desempenho do Vasco na partida de ontem contra o Santos e também de uma coisa que em momento algum deve acontecer nas próximas partidas do clube. Mas eu não poderia deixar passar batido o desempenho que o Santos teve e o resultado que o clube conseguiu na tarde do último domingo, deste domingo, ao vencer o Vasco por 4-1 na Vila Belmiro. Porque foi um confronto direto, havia muita expectativa sobre esse jogo, sobre Santos e Vasco. Se o Santos vencesse, sairia da zona do rebaixamento e inclusive ultrapassaria o Vasco. E foi exatamente o que aconteceu. Eu nem acho que o time começou a partida bem, tá? Acho que o Vasco iniciou tomando as rédeas da partida, né, conseguindo propor o jogo, mas o Santos estava bem postado lá atrás, forçando o Vasco a cruzar, que inclusive é um ponto muito forte do time do Ramon Dias, o que gerou alguns escanteios para o time do Rio de Janeiro. Só que aos pouquinhos o Santos foi se encaixando na equipe e foi conseguindo de fato também melhorar essa marcação. Não à toa, eu acho que, sem dúvida, o pênalti marcado no Marcos Leonardo influenciou positivamente para a equipe melhorar o desempenho dentro de campo. Vini, você achou pênalti? Cara, assim, é um lance muito interpretativo, né? Porque, sem dúvida, que há o contato, a questão de marcar o pênalti ou não é se esse contato teve uma certa influência para derrubar, tá? Se ele foi tão forte ao ponto de derrubar o Marcos Leonardo. Eu acho que o Marcos, ele implorou pro Pumita encostar nele, né? Ele falou, Pumita, vem, encosta aqui. E o Marcos, ao sentir o contato, ele acabou desabando. Teve esse contato, mas eu não acho que foi o suficiente para derrubar, tá? Eu não acho. Acho que o Marcos, de fato, com razão, inclusive, valorizou, de fato, o toque do Pumita. Enfim, eu não achei pênalti, mas há muitos árbitros que dão, e o Daronco, ao ir no VAR, deu pênalti. E, bom, de qualquer forma, é um lance bem interpretativo. E as opiniões mudam a cada pessoa que analisa, a cada árbitro que apita. Bom, o Marcos, competente que foi lá e converteu o pênalti. E aí tá o ponto de partida do Santos. Tá aí o momento em que o time foi, de fato, melhorando na partida, né? Encaixou ainda mais a marcação, conseguiu explorar os contra-ataques, que é um ponto muito forte do Santos. Nós aqui do canal, um tempo atrás, fizemos um vídeo explicando a razão da equipe do Santos ter sido montada para contra-atacar. Não à toa, os 4 gols de ontem, um foi de pênalti, outro de escanteio e 2 de contra-ataque. Um no primeiro tempo e outro na segunda etapa. E o Santos é justamente essa equipe. Nós vamos deixar depois aqui do lado para você conferir com um pouco mais de calma. E o Santos conseguiu incomodar o Vasco, conseguiu finalizar, conseguiu chegar ao ataque. Só que depois o Vasco novamente conseguiu melhorar, conseguiu propor o jogo novamente e o Santos foi se retraindo cada vez mais, né? Viu o Verratti finalizar, viu inclusive ele mesmo empatar a partida num erro do Kevson. E aí, só para abrir um parênteses aqui, o Kevson de fato estava aparentando que estava nervoso na partida, errando coisas bobas, algumas coisas que inclusive ele não costuma errar, não conseguindo chegar ao fundo com uma certa qualidade, defensivamente tendo alguns erros bobos. Não à toa, o gol do Verratti no contra-ataque do Vasco, que o Gabriel Peck, entre aspas, roubou a bola, foi um erro do Kevson. Depois, na segunda etapa, eu acho que ele ajustou um pouquinho, eu acho que ele melhorou, mas não à toa o Soteldo, se eu não estou enganado, e o Marcos Leonardo foram conversar com ele durante a partida para tentar acalmar o garoto. É claro que ele subiu recentemente, né? Há pouco tempo estava no Sub-20, agora com o Marcelo Fernandes ganhando oportunidades no time titular, então é uma situação normal. Eu gosto também, eu sou um cara que acho que os jovens têm que ser utilizados aos poucos no profissional, mas é necessário ter uma certa... não é desconfiança, né? Mas um certo cuidado para acabar não influenciando, para acabar não queimando o jogador, tá? Então, é por conta disso, tá? É pro moleque... A gente sabe que o moleque vai oscilar, independente da sua qualidade. Então, é para colocar um pouquinho mais de calma. E é só por conta disso que eu sempre bato na tecla que você tem que colocar o moleque para jogar.
mas tem que saber o momento certo, tem que saber dosar e também a situação ideal para tirar, para resguardar aí a questão psicológica do atleta. A gente viu que ele, de fato, na primeira etapa não estava se sentindo tão confortável assim. Teve a mudança também do Joaquim, ele que vinha atuando um pouco mais pela direita nesse sistema com 3 zagueiros, trocou, o João Bastos foi pela direita e o Joaquim mais centralizado, porque é um zagueiro mais de imposição em comparação com o João Bastos, e ia enfrentar um centroavante com uma capacidade de imposição física, de jogo aéreo, de contato, de pivô, que é o Verratti, muito forte, e eu acho que foi uma alternativa, uma solução encontrada pelo Marcelo Fernandes. Não acho que o Joaquim fez uma partida ruim, inclusive incomodou bastante o Verratti, apesar do Verratti ter conseguido finalizar algumas vezes e ter feito o gol do Vasco, né? E o João Bastos, inclusive, tem mais qualidade para jogar, então teve um pouco mais de liberdade para sair pelo lado direito. E aí, no momento em que o Santos estava pior na partida, né, tava se sentindo um pouco mais retraído, conseguiu o escanteio e aí foi lá e fez o gol com o Tomás Rincon, né, numa bola em que o Dodô desvia, né, no primeiro pau, a bola sobra no segundo pau e o Rincon consegue fazer o gol. Abrir novamente mais um parênteses. Que partidaço do Rincon, né? Não só defensivamente, o que a gente já tinha batido na tecla aqui quando ele foi contratado, que ele é um cara que tem muito desarme, que tem muito contato, que é esse jogador de imposição física, que tem uma pegada na marcação muito forte. E a gente falou, ele tem um bom passe curto, assim, ele sabe jogar assim, independente se ele estiver pressionado ou não, ele vai saber jogar. Agora, me surpreendeu de certa forma ele chegando no ataque, não à toa o gol do Soteldo, né, o quarto gol do Santos, ele estava dentro da área para dar assistência para o Soteldo. E ele foi inteligente também, né? Tava em superioridade numérica, tava 4 jogadores do Santos contra 3 do Vasco. Ele esperou a movimentação do Soteldo para liberar espaço, deu passe e o Soteldo acabou finalizando cruzado para fazer o gol, né? Então me surpreendeu de certa forma o Rincon aparecer dentro da área. Não achava que ele tinha essa capacidade, apesar de ter sido um contra-ataque, né? É diferente de você estar mais organizado para criar oportunidades do que de forma a ser um contra-ataque. Mas eu não esperava que ele tivesse essa capacidade ou tivesse essa decisão. Não sei se foi uma decisão pensada do Marcelo, imagino que não, até por ter sido... Bom, já bati nessa tecla. Mas, de certa forma, eu não esperava que ele fosse aparecer dentro da área. E aí o terceiro gol do Santos, né, teve aquela bobeada do Zé Gabriel do Vasco e o Santos novamente no contra-ataque, numa roubada de bola do Jean Lucas, esperou o momento certo para dar o passe para o Marcos Leonardo. O gesto técnico do Jean não foi tão bom assim, o passe ficou um pouco atrás do Marcos, mas aí tem toda a qualidade técnica para o centroavante do Santos segurar a passada e bater de canhota cruzado. Mostra a qualidade que o Marcos Leonardo tem. Eu acho que o valor oferecido aí pelas equipes da Itália foram realmente baixo pelo que o Marcos Leonardo merece. Que bom que ele teve a cabeça e eu acho que ele mostrou estar focado no clube que o revelou e não à toa está conseguindo corresponder, né? É um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, fez 2 gols ontem, está sendo de fato um protagonista, apesar de ter apenas 20 anos, é algo que a gente tem que novamente bater na tecla, é um jogador apenas de 20 anos, gente. Ele já é titular do Santos há 2 temporadas, né? Acho que dá para dizer assim. E, bom, o moleque, essa finalização dele de esquerda, dá para perceber que ele não é um simples centroavante e ele merece muito mais do que os clubes da Itália aí ofereceram. Um valor muito baixo realmente. E, bom, tá mostrando aí porque que ele é um excelente jogador. O Jean é de fato um segundo volante, um cara para construir de frente, um cara para vir com ela dominada, carregando, conduzindo. Fez uma boa partida contra o Bahia, apesar de alguns momentos ele ter tido chance de fazer o gol e ele acabou não fazendo. E novamente hoje fez mais uma excelente partida. O Soteldo, talvez foi o melhor jogo dele com a camisa do Santos que eu assisti, tá? Aí ele já tá há um certo tempo no Peixe, foi, voltou, aí são muitas partidas, eu não vou acabar lembrando, mas possivelmente das que eu assisti dele atuando, foi a melhor, assim. Impressionante como ele conseguiu, de fato, ser um cara, não vou dizer para decidir, né? Mas ele conseguiu realmente fazer a diferença lá na frente, com liberdade para se movimentar. Teve aquele lance bem provocativo que ele teve ao pisar em cima da bola. Cara, eu sou muito a favor
do atleta que quer jogar, né? Independente se é uma provocação, é claro que ele não ia fazer isso se tivesse perdendo e talvez não ia fazer isso se tivesse empatando a partida. Mas assim, ele tava no momento bom do Santos, né? Então, eu acho que ele não agrediu ninguém, eu acho que a provocação ela é válida e ele tá no direito dele, né? De fazer entre aspas, a graça do atleta. É claro que isso vai irritar o adversário. Agora, uma coisa é você condenar a atitude do Soteldo, a outra é condenar a atitude do Sebastião. O Sebastião foi para agredir. Ah, mas Vini, o Soteldo procurou isso. Procurou, cara, mas quem é que tá errado na situação? É o Soteldo que quis provocar, de certa forma, desestabilizar o adversário ou o outro que veio para agredir? Então, assim, eu acho que mereceu tomar amarelo, né? Dizem que tá na regra, né? Alguns árbitros aí da TV aberta disseram que tá na regra, que, enfim, o atleta pisar na bola, ficar da forma como foi, era para tomar amarelo. Mas assim, cara, eu vejo muita gente condenando a atitude do Soteldo e não condenando a atitude que o Sebastião Ferreira teve de tentar agredir o adversário. Nesse momento, inclusive, o Vasco, isso prejudicou o Vasco, né? Ele tomar aquela atitude, o Vasco caiu muito na partida, depois não conseguiu criar praticamente nada depois do Soteldo desestabilizar os jogadores do Vasco. Não à toa o quarto gol saiu logo em seguida, enfim. Então eu não condeno não a atitude do Soteldo, acho que ele tá certo realmente em fazer. O time adversário que tem que ter a cabeça no lugar de chegar firme sim, mas não ir para agredir e conseguir ainda ter capacidade para criar oportunidades, né? E imagino que se o Vasco tivesse com o resultado à frente, estivesse vencendo o Santos, poderia sim haver uma possibilidade de algum jogador tomar aquela decisão. Então, a decisão de fato varia com base no resultado. E bom, tem que fazer mesmo, tá? Desculpa. Quando o Neymar dá uma lambreta, todo mundo gosta. Quando o Neymar dá uma caneta no campo de defesa, todo mundo gosta. Então, assim, quando o Vinícius Júnior também dá alguns dribles não em direção ao gol, para trás, todo mundo gosta. Então, por que o Soteldo não pode fazer, né? A gente sabe, acho que o futebol tá ficando muito chato e a gente tem que valorizar os jogadores que têm qualidade técnica para fazer o diferente, mesmo que seja apenas para provocar. Então, uma vitória importantíssima do Santos para se afastar da zona do rebaixamento, que consiga manter assim, que consiga se afastando dessa situação tão desconfortável. E a gente está percebendo que, assim, eu não sei o modelo de jogo, né, as ideias do Marcelo Fernandes, até porque ele nunca, de fato, foi efetivado num cargo a primeira vez no comando técnico do Santos, assim, dos últimos anos, obviamente. Então eu não sei como é que é a forma de trabalhar dele. São apenas dois jogos, são 2 jogos do comando técnico do Santos aí desde a sua volta. Então eu não consigo identificar padrões ainda para falar, acho que o Marcelo mexeu nisso aqui, acho que isso aqui vai permanecer. Daqui a algumas partidas a gente vai poder ter uma conclusão um pouco mais concreta. Mas uma coisa é dúvida e a gente vai ter que bater nessa tecla. A mudança de postura é muito evidente. Não só na partida de ontem contra o Vasco, pela forma como conduziu o jogo, mas pelo resultado que conseguiu contra o Bahia fora de casa. Também no momento mais complicado do Santos, conseguiu ir lá em 2 bolas paradas, conseguiu o resultado positivo e fazer 2 gols. Já na segunda etapa, da metade para a segunda etapa, da metade para o fim do jogo, inclusive o segundo gol já nos acréscimos. Então, a gente tem que valorizar isso, principalmente nesse momento. A questão psicológica, a questão de confiança, de acreditar 100% que pode sair dessa situação, que pode conseguir os resultados positivos. Bom, até o momento está dando o resultado, o Santos conseguindo se afastar dessa situação, não são tão pontos assim, né? Não são muitos pontos, mas só de não estar na zona da degola já é uma situação para deixar o torcedor muito mais confiante e um pouco mais relaxado dessa situação tão desconfortável. Beleza, rapaziada? Concorda comigo? Digita aí nos comentários. Valeu, rapaziada. Um grande abraço e até a próxima.